Olá, eu sou o Kennedy Pereira e você está no canal do Aliança de Fogo. Hoje nós iremos falar sobre Shemitah. Salmo 90, verso 12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Esse texto bíblico nos ensina que nós precisamos discernir os tempos e as estações. Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas. Eclesiastes 3 nos ensina isso. Por isso, nós precisamos pegar os nossos sonhos, os nossos planos e projetos e adequar dentro do calendário dele. Isso é tão importante que no Antigo Testamento Deus separou uma tribo, a tribo de Issacar, para ficar buscando a ele somente para ter entendimento dos tempos e as estações. E já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a mesma coisa. Lá em Romanos 13, verso 11, diz assim: Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois já é hora de despertardes do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Então, a Bíblia está nos mostrando que ainda hoje nós precisamos discernir os tempos e as estações. Quanto mais perto chega a volta de Jesus, mais é importante para a igreja discernir o tempo presente. E quando nós paramos e olhamos um contexto geral, principalmente bíblico, de Gênesis a Apocalipse, nós discernimos que Deus sempre trabalhou em ciclos de 7. Repare, Deus criou o mundo em 7 dias, Deus estipulou 7 festas bíblicas no Pentateuco, Deus estipulou 7 dias na semana. Quando Israel estava indo para a Terra Prometida, Deus pediu para eles darem 7 voltas em torno das muralhas de Jericó por 7 dias. E lá em Apocalipse, a Bíblia nos mostra 7 anos de grande tribulação. E tudo isso tem a ver com o Shemitah. Mas afinal, o que é o Shemitah? Todas as pessoas conhecem o Shabat, que é o dia de descanso dos judeus. Porém, Deus também estipulou um ano sabático, um ano inteiro, onde os judeus deveriam ficar descansando a terra. Isso está lá em Êxodo, capítulo 23, verso 10. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Isso é o Shemitah, é o 7º ano do descanso. Esse ciclo se repete desde os tempos bíblicos. A cada 7 anos começa uma nova estação. Então nós entendemos que para os judeus eles devem descansar a terra. Mas para nós cristãos, o que isso significa? Vamos lá. A primeira razão do Shemitah para nós é mostrar a nossa dependência em Deus. No Shemitah, nós não devemos parar de trabalhar como os judeus, mas nós devemos ver Deus trabalhando em nosso favor de forma sobrenatural. No Shemitah é onde nós trabalhamos menos e colhemos muitas vezes mais, porque Deus nos mostra que o nosso sustento não vem do nosso braço, mas das mãos dele. A segunda razão do Shemitah é alertar sobre os tempos difíceis. No 6º ano do Shemitah, Deus sempre alertou o seu povo sobre tempos difíceis que viria sobre a terra. Isso aconteceu com José quando ele estava no Egito. O faraó teve um sonho e o faraó viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E José discerniu esse sonho e ele entendeu que esse sonho falava acerca de 2 tempos de 7 anos, ou seja, 2 ciclos de Shemitah, um ciclo de bonança e um ciclo de escassez. E Amós 3, verso 7 diz o seguinte: Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O que isso significa? Em ciclos de Shemitah, Deus nos dá um caráter profético. Ele nos mostra aquilo que está por vir sobre a terra. A terceira razão do Shemitah é trazer libertação e remissão. Deuteronômio 15, verso 1 nos ensina isso. Ao fim dos 7 anos, ou seja, ao fim do Shemitah, farás remissão. Essa palavra remissão no original, Shemitah. Este, pois, é o modo da remissão. Novamente a palavra Shemitah. Todo o credor remitirá. Essa palavra remitirá no original também é Shemitah. O que emprestou ao seu próximo. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão, novamente Shemitah, do Senhor é proclamada. Através desse texto, Deus está nos mostrando que o ciclo de Shemitah é um período de cura e libertação.
Então, é um período onde Deus nos mostra as cadeias e os medos que estão dentro de nós para que nós venhamos a ser libertos. A quarta razão do Shemitah é reposicionar os homens espiritualmente. Durante o Shemitah, Israel deveria voltar para uma vida mais espiritual, preocupando-se menos com o reino físico e dedicando-se totalmente ao reino espiritual. Hoje são poucos judeus que guardam o 7º ano sabático. Porém, para nós, nós temos que entender que quando entra esse ciclo, Deus quer ter mais intimidade conosco. Então é um tempo onde nós precisamos nos reposicionar espiritualmente. E quando nós falamos sobre o Shemitah, nós entendemos que tem 3 áreas específicas que ele toca nas nações. A área espiritual, a área de governo e as finanças. E eu quero ver isso com você no decorrer dos tempos. Shemitah e a espiritualidade. O avivamento, conhecido como a Bênção de Toronto, marcou o Canadá no ano de 1994, ano de Shemitah. Aqui nós vemos uma área espiritual das nações sendo tocada em ano de Shemitah. E em relação a finanças, a crise financeira conhecida como a Grande Depressão ocorreu nos Estados Unidos em 1931, em um ano de Shemitah. As Torres Gêmeas caíram em 2001, também era um ano de Shemitah. Esse abalo nos Estados Unidos mexeu muito com a Bolsa de Valores e trouxe uma grande crise mundial. E falando em crise mundial, quando nós olhamos as piores crises mundiais que já existiram na Bolsa de Valores, nós descobrimos que as 7 foram em ano de Shemitah. Em relação a governo, Adolf Hitler começou a planejar a Segunda Guerra Mundial em 1938, um ano de Shemitah. E a guerra durou até 7 de setembro de 45, outro ano de Shemitah. Então, quando nós observamos as histórias das nações, nós descobrimos que as esferas do Shemitah sempre tiveram relevância no 7º ano. E quando nós observamos a história do Brasil, nós descobrimos que isso também é uma realidade. Repare, na área espiritual, Gunnar e Berg, os fundadores da Assembleia de Deus, foram os primeiros missionários pentecostais que vieram ao Brasil. E eles chegaram em 1910, em um ano de Shemitah. Em relação ao governo, a proclamação da República Brasileira ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, ano de Shemitah. E em relação a finanças, a moeda brasileira real foi criada em 1994, em um ano de Shemitah. Então, nós observamos que essa esfera do Shemitah sempre toca as nações. Por isso é muito importante nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, discernirmos esse período que ocorreu na Bíblia e ocorre até hoje nas nações. E nós estamos fazendo parte disso. Então, se você deseja se aprofundar nesse assunto, nós escrevemos um livro, Código Shemitah. Nesse livro aqui tem códigos profundos acerca desse assunto. Mas nós esperamos que, através dessa aula, você possa ter tido uma breve introdução sobre isso e entendido que é muito importante nós discernirmos os tempos e as estações. Se você deseja adquirir o livro, o link está aqui na descrição. Inscreva-se aqui no canal e nós esperamos que você continue sendo abençoado através do Aliança de Fogo. Deus te abençoe.